Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Cirlei Braz Vengenoschi Rechetelo e estou aqui com vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir esse vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que possamos continuar aqui semanalmente trazendo informações, notícias e novidades do mundo do RPPS. E para esta manhã o assunto é teto remuneratório do servidor público e o limite dos proventos quando da aposentadoria do regime próprio de previdência social. Esta abordagem iniciamos com a análise do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que define como teto remuneratório para os servidores públicos o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje na casa dos R$39 mil. A própria Constituição traz, então, imposição de subtetos. Esses subtetos são para servidores públicos estaduais e para servidores públicos municipais. Para os servidores públicos estaduais, o teto remuneratório é o subsídio do governador. Para os servidores públicos estaduais que compõem o Poder Judiciário, o teto é o subsídio do desembargador. Para os servidores públicos municipais, o teto remuneratório é o subsídio do prefeito, inclusive para os servidores públicos municipais que compõem o poder legislativo. A única exceção para todos esses limites são os procuradores. Tanto procuradores estaduais quanto procuradores municipais estão submetidos ao teto dos desembargadores e não ao teto do prefeito ou ao teto do governador. Então é importante prestar atenção aí para essa exceção que é aplicada aos procuradores estaduais e municipais. Mais adiante, lá no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, ela volta à questão do limite do artigo 37, a possibilidade de acumulação de proventos e remuneração. Ou seja, se o servidor público já está aposentado, recebe proventos e ele passa a trabalhar como num cargo em comissão, por exemplo, que vai receber remuneração, o teto continua sendo aquele do artigo 37 da Constituição Federal. E aí nós trazemos então essa situação para no momento da aposentadoria. Então vamos lá para o que diz a emenda 103. A emenda 103 de 2019 definiu que o teto do provento do servidor público quando há aposentadoria é o mesmo do regime geral. E aí eu faço um parênteses, e é um parênteses muito importante, porque aí vocês vão me dizer, para todos, Cirlei, esse teto será aplicado para todos? Então vamos lá. Houve uma determinação, uma obrigação trazida pela emenda 103, que é aos municípios e estados criar a Previdência Complementar. A Previdência Complementar, uma vez criada, lembrando que a obrigação, o prazo final para a implementação da Previdência Complementar expira em novembro deste ano. Então, aqueles municípios e estados que já estão implementando a complementar, vamos imaginar que seja implementada a partir agora desse mês de julho. Feito isso, aqueles servidores que ingressarem no ente que já estabeleceu, que já constituiu a Previdência Complementar, os novos servidores terão como limite o teto do regime geral. E o complemento será por conta da Previdência Complementar. Para aqueles que ainda não criaram, lembrando e reforçando que o limite para a criação expira em novembro deste ano. Para aqueles que ainda não criaram, então continuam valendo as outras regras. Inclusive, as regras anteriores vão ser preservadas para aqueles que ainda não criaram regras novas, que são regras permitidas pela própria Constituição Federal. Então, lembrando ainda também que a própria emenda 103, como fez as demais emendas, respeitou o direito adquirido, ou seja, aquele servidor que já tinha preenchido as regras de aposentadoria ou mesmo já aposentou antes de criada a Previdência Complementar, tanto no seu município, no seu estado, vão manter os valores da última remuneração que eram garantidos, então, pela emenda anterior. Então, vou recapitulando, o que diz a emenda 103 com base no teto da remuneração?
A emenda 103 define que, uma vez criada a Previdência Complementar, o teto dos servidores que ingressarem no ente após ingressarem naquele serviço público após a criação da Previdência Complementar, o limite será o teto do regime geral. E a Previdência Complementar, como o próprio nome diz, vem para complementar o restante do valor. Aqueles servidores que já estavam no quadro antes da criação da emenda complementar, da Previdência Complementar, perdão, ou então aqueles servidores que já tinham direito adquirido, será respeitado então o limite que é a última remuneração. Essa permanece para estes casos. Então fica aqui a nossa explicação a respeito de teto remuneratório e de proventos na aposentadoria junto ao RPPS. Continue conosco que na semana que vem teremos mais informações.